Galo corre e Flamengo ainda pode contratar lateral direito Gilberto. A lateral é prioridade do técnico Vitor Pereira. Técnico que teve aí o seu nome conversado entre os atletas, segundo o Globo Esporte. Você vai saber mais detalhes dessa matéria, dessa fofocada que rolou aí entre os jogadores dos dois clubes, né? Os corintianos aí entregando algumas coisas com relação ao Vitor Pereira. Também traremos aqui detalhes sobre outros negócios envolvendo o Flamengo, além, né, de lembrar você que tem o Tropa Rubro-Negra hoje, meio-dia, no canal Paparazzo Rubro-Negro, Rubro News e Deco SRN. Convido você que tá aqui, né, e já começo falando saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro 2. Convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Vamos falar também aqui, né, não posso me esquecer, da caça aos X9s, né? O Flamengo aí agora tem tudo para não ter mais vazamentos com a chegada de Vitor Pereira. Será que vai dar certo? Eu tô confiante, né? O Mário Monteiro já falou como se despedindo, né, do Jorge Jesus, como vindo para o Flamengo, já deixando a entender que está voltando e tudo mais, né? Bem-vindo de volta, Mário Monteiro. O Flamengo com o técnico português e com a comissão do JJ, o principal preparador físico, né, o Mário Monteiro, que colocou aquele time do Flamengo voando. Eu tô muito motivado com isso. Bem, vamos lá. A gente teve uma matéria do Globo Esporte. Eu acho importante a gente começar logo por isso, né? A gente tem aí também o Flamengo anunciando aí a questão de contratações. Eu só quero passar para vocês que o Flamengo anunciou o acordo com o Vitor Pereira e agora aguarda o futuro treinador analisar o modelo de jogo para a temporada 2023 com o objetivo de saber quais as necessidades do plantel, tá? O mandatário rubro-negro já resolveu com a pasta de futebol, o Landim no caso, com a pasta de futebol, e pretendem realizar apenas contratações pontuais para o próximo ano, mas de antemão o português já pediu à diretoria a contratação de um lateral direito, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, e tem a contratação do Gerson, que é a que está emperrando tudo. Então seria Gerson e contratações pontuais, né, pedidas aí pelo técnico Vitor Pereira. A gente teve aí um jogador do Flamengo que está de saída também pro Ceará, né, pro Vozão, é o Vitor Gabriel. Tava no Juventude, já passou pelo Braga, ele não fica no Flamengo, vai ser emprestado até o final da temporada de 2023, tá tudo muito próximo, né, de ser definido. Então, o Vitor Gabriel indo pro Ceará. E passar para vocês que o nosso Mengão se recuperou, né, no basquete, o Fla Basquete se recuperou, entrando nos trilhos aí, venceu o Penharol 94-67, margem suficiente para o Flamengo ficar em primeiro lugar do grupo. Tem 3 times aí com uma vitória cada e o Flamengo com mais pontos conquistados, então o Flamengo tá em primeiro lugar ainda na briga na Champions League Américas. Flamengo se recuperando, vencendo o Penharol lá na casa dos caras. Isso é muito bom, parabéns aí pro orgulho da nação, né? O Flamengo conseguiu aí se recuperar. Então, chegou a hora da gente falar sobre essa situação. Olha, papos com colegas do Corinthians deixam atletas do Flamengo em alerta sobre relação com Vitor Pereira. Tá aqui, ó, matéria do Globo Esporte, tá? Não é aqui não tem ninguém criando crise, tá? É matéria do Globo Esporte. Globo Esporte publicou, então eu vou pegar aqui exatamente a matéria para a gente poder comentar, ver o que eles falaram e dar o nosso comentário aqui, que eu acho importante. Porque fala dos jogadores do Corinthians conversando com os jogadores do Flamengo e passando informações. Ó, jogadores do Flamengo buscaram informações sobre a postura de Vitor Pereira com o grupo do Corinthians após publicação de notícias, dando conta que o relacionamento entre as partes não era bom. As conversas com os corintianos deixaram os flamenguistas em estado de alerta.
É impressionante, né, gente? A gente vai falar sobre isso no Tropa Rubro-Negra, que mal o cara chegou, né? O cara nem foi apresentado. O Flamengo só anunciou o acordo para 2023 e aí já começam, né, as situações a acontecerem e já chega num fogo danado. Logo que o Flamengo avançou no nome do português, foram feitos os primeiros contatos entre os atletas das duas equipes. Os rubro-negros ficaram a par de alguns episódios e críticas públicas, primeiramente a Roger Guedes e depois a Cantígio, né, que pegaram muito mal dentro do elenco corintiano. Após as conversas com amigos do Corinthians, os jogadores do Flamengo ficaram preocupados, principalmente após o término de uma relação excelente com Dorival Júnior. Se no Flamengo praticamente todos os jogadores fizeram postagens em homenagem a Dorival e interagiram com ele no vídeo em que se despediu do clube, já na última publicação de Vitor como técnico do Corinthians não houve adesão de nenhum dos seus comandados. Aí eles falam, por outro lado, apesar de estarem em alerta sobre a questão do relacionamento, existem atletas que gostam do estilo de jogo, ainda bem, né, do português, e que com material humano à disposição tem por hábito pressionar no campo de defesa os adversários e evitar o espaçamento das linhas. E aí o Flamengo só tem a crescer. O Jorge Jesus cobrava também, ele era paizão, mas ele cobrava também, né? E a gente vai ter ali o Mário Monteiro também na comissão técnica. Cara, eu acho que tá tranquilo, acho que tudo é contornável, mesmo com toda... E essa questão toda, parece que os paulistas, né, os bairristas lá, os jornalistas, ficam esperando essas coisas para falarem do Flamengo também, né? Essas informações para vocês vão ver só como vão falar, como vão criar caso, né? Aí eles falam aqui no Globo que cobrança Guedes... Já tive 1, 2, 3 conversas, ele, Roger, é quase um filho, é boa pessoa, bom menino, mas se você tem 2, 3 conversas e não vê alteração nenhuma, depois ele só acredita nas ações. Com meus filhos é igual, falam que estudam, não estudam, se não vejo resultados, ou mostram, não mostram. Hoje estou convencido no caso do Roger. Tipo assim, situações que expõem o jogador, né? Cantígio tem que ser mais competitivo, expor jogador em coletiva, e exposições públicas, né? E a coletiva da Copa do Brasil também não foi bem recebida no elenco. Fala que a entrevista pós-final da Copa do Brasil pegou mal, que o Vitor contemporizou quanto à escalação de Lucas Piton como ponto esquerda, opção que não deu certo num primeiro tempo de domínio rubro-negro no Maracanã. Alguns atletas esperavam uma meia-culpa com relação à improvisação e não apenas palavras lamentando a derrota nos pênaltis. Ou seja, esperavam que ele assumisse o erro e ele não assumiu, tá? Aliado no relacionamento, de acordo com relatos de quem viveu 2022 do Corinthians, Vitor Pereira não buscou um relacionamento mais próximo e tal situação não é novidade no Flamengo, com elenco experiente. Muitos rubro-negros já viveram algo semelhante. Com Paulo Souza e tudo mais, que ele não tem aquele relacionamento muito próximo dos jogadores. Bem, é uma matéria que não vejo essa matéria para criar crise, né? Mas que para os paulistas, isso aí, para a mídia paulista, imprensa paulista, os bairristas, isso aqui pode ser um prato cheio para eles falarem besteira. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho no Tropa Rubro-Negra, né? Você que está acompanhando depois, quiser acompanhar como é que foi lá o nosso Tropa, vai lá no Paparazzo Rubro-Negro, a live do Tropa rola sempre meio-dia, segunda e quinta-feira, a live Tropa Rubro-Negra Bet7K. Falar sobre os vazamentos, né? Que ele se irritou muito lá no Corinthians com o vazamento, começou a colocar treino onde os 11 titulares não ficavam juntos para enganar, só soltava um pouquinho antes do jogo a escalação, nem os jogadores sabiam da escalação porque ele odeia vazamento. Então ele vai chegar no Flamengo, um clube que tem muito vazamento de escalação e de outras coisas, e ele vai caçar literalmente o X9, né? Ele vai fazer de tudo para evitar esses vazamentos e caçar o X9. Então essa é uma das características aí do Vitor Pereira, quando chegar no Flamengo, vai evitar esses vazamentos de informação dentro do CT, né? E volto a dizer, a comissão técnica do Jorge Jesus, que vai estar com ele, por enquanto o Mário Monteiro, mas outros devem chegar, eles estão acostumados com isso, porque no tempo do JJ também não tinha vazamento, que é o ideal, né? Passar para vocês aí que o Fluminense vai receber aí cerca de 800 mil reais, um pouquinho menos, pela formação do Ayrton Lucas, né? O Flamengo paga os 7 milhões de euros lá o Spartak Moscou, aí paga o Spartak e o Fluminense recebe aí, então, quase 800 mil reais com relação
a compra, né, do Ayrton Lucas é o direito de formador ali, o dispositivo de solidariedade que o Fluminense vai ter direito. E sobre o lateral Gilberto, lateral direito do Benfica, de Portugal, né, a posição que o Flamengo quer, e que o Flamengo estaria atrás, especulações davam conta que o Flamengo estaria tentando contratar o Gilberto. Depois foi tudo desmentido, mas eu não acredito nisso, eu acho que o Flamengo realmente procurou. Falaram até que o Gilberto não estava no mercado, depois o Galo estava próximo de contratar. Agora a última notícia que saiu no torcedores.com é que é um nome que agrada a diretoria do Flamengo e também tem outros clubes brasileiros, como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que estava tentando, entretanto, o Atlético correu, o Galo correu. Né? O clube português tem feito jogo duro para negociar o atleta no meio da temporada. Né? A nossa repórter, a Hanna, tinha avisado que eles, nesse momento, contavam com ele. Então, o Benfica segue vivo em 3 competições, Campeonato Português, Taça de Portugal e oitavas da Champions League. Né? E aí, em maio, que eles podem estar pensando aí em negociar o Gilberto. Então, o Galo está desistindo dessa situação aí do Gilberto, está saindo fora, vai atrás de outro nome para a lateral direita, pelo menos segundo informações aí do torcedores.com. E, na sequência, né, em maio, o Benfica pode negociar o jogador. Aí sim, em maio, pode negociar o jogador. Né? O jogador pode estar saindo, no caso do Benfica, e aí o Flamengo, com gelo no sangue, entrar na parada somente para maio, né? Será que vale esperar um pouquinho, contratar o Gilberto em maio? Você comenta aqui, convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Valeu, galera!